Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nós estamos aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor nosso Deus. O nosso texto hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 4 em diante. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vós serão batizados com o Espírito. Pai eterno, bendito e santo, Deus todo-poderoso, louvado seja o Senhor, Deus de poder, Deus de toda honra e toda glória, Deus bendito e santo. Eu peço ao Senhor, meu Deus todo-poderoso, que conceda graça para compartilhar a Tua palavra, para anunciar a Tua palavra com poder, para anunciar a Tua palavra com graça, para anunciar a Tua palavra com autoridade, de maneira, Pai, que todos que ouvirem essa mensagem vão ser por Ti abençoados, tocados. Pai querido, cumpra o Teu propósito por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e amigos, eu peço você também a vossa cooperação conosco ao ver esse vídeo. Curta a mãozinha lá, aperta aquela mãozinha, comenta, né? Compartilhe na sua rede social, ou com um amigo ou familiar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque ao fazer isso você coopera conosco na proclamação do Evangelho, porque a plataforma entende que esse conteúdo é bem aceito, é um conteúdo interessante, e ela então entrega para mais e mais pessoas. Então, você fazendo isso, você nos ajuda a proclamar a palavra de Deus. Bom, dito isso, vamos para o nosso texto. Jesus esteve desde o nascimento milagroso, Jesus esteve conosco. Nasceu de Maria, viveu como uma pessoa, como uma criança qualquer, como um ser humano qualquer, sujeito às mesmas coisas, aos mesmos problemas, às mesmas situações. Nós vemos pela história de Jesus que quando completou 8 dias ele foi apresentado ao templo, como era prática dos judeus fazerem. Vemos também que com 12 anos ele foi levado ao templo, porque era a idade em que a pessoa era reconhecida como adulto, né? E ele já podia participar do culto público junto com os adultos, né? E aí, com 30 anos aproximadamente, a gente vê Jesus aparecendo no Jordão, onde João batizava, e Jesus submete então ao batismo de João, reconhecendo que João era o enviado de Deus para aquela hora, para aquele momento. E João então teve a gloriosa missão de proclamar e de anunciar Jesus como Filho de Deus, como Messias esperado. E ele viu então Jesus depois ser batizado, veio o Espírito Santo pousando sobre ele em forma corpórea de pombo, e uma voz do céu dizer: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Baseado nisso, sustentado nessas revelações, João então pôde apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de então, algumas pessoas começam a se reunir com Jesus, começam a se ajuntar com Jesus, e um grupo de cerca de 70 pessoas se tornaram mais próximos de Jesus. Entre essas 70 pessoas, Jesus pensou ali 12, a quem ele deu o nome de apóstolos, que significa enviados, né? E esses 12 então eram mais próximos ainda do que os 70. Né? Participava de forma mais ativa, de forma mais integral de tudo aquilo que Jesus fazia, ou de quase tudo que Jesus fazia. E a partir de então, Jesus começou a pregar o Evangelho, dando sequência à pregação de João, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus manda então os seus discípulos de 2 em 2 a irem pelas cidades por onde ele havia de passar, e ele fala com esses que a mensagem deles era essa: quando chegarem na casa, dizem: paz seja nessa casa. Se receberem, vocês entram naquela casa, e ali vai vir o reino de Deus. Mas se eles recusarem, sacuda os pés, para que caia o pó dos vossos pés, em testemunho que aquela casa ou aquela cidade recusou a proposta de paz, a proposta de boa nova do Evangelho. E Jesus então deu início assim aos seus ministérios, conforme João lá em Caná da Galileia, né? Acabou o vinho e Jesus então transforma a água em vinho e traz ali uma restauração naquela casa, abençoa aquele casamento, abençoa aquela família e dá início então aos seus sinais. E ali os seus discípulos creram nele, as pessoas que andaram com ele creram nele a partir daquele momento, não é? Porque foi o primeiro sinal que, segundo João, Jesus realizou. Antes disso, então, Jesus não tinha feito nenhum sinal, nenhum milagre, não é?
E aí Jesus começou a pregar e a ensinar a chegada do reino de Deus, a dizer o que era o reino de Deus, que era algo muito precioso, era considerado assim, uma pérola de grande valor, e que quando a pessoa descobria que aquela pérola estava no campo, ele ia então e vendia tudo que tinha, tudo que possuía, e comprava aquele campo, porque ele sabia que naquele campo tinha uma pérola de grande valor. O reino de Deus chegou, e o reino de Deus continua expandindo. Não dá para dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque, segundo Jesus, ele já está em nós. Ele está em todos aqueles que aceitam a paz com Deus, que entram em reconciliação com Deus. E onde essa pessoa entra com ele também o reino de Deus, entra com ele também o reino celestial. E Jesus pregou, e durante ali algum tempo Jesus formou essa equipe, ensinou-lhes os mandamentos de Deus, aquilo que ele ouvia de Deus, ele transmitia a esses discípulos, ele falava, ele ensinou as pessoas da sua época, e movido de inveja às autoridades, em conluio com as autoridades políticas, ou seja, as autoridades religiosas com as autoridades políticas, elas juntam para matar Jesus. Irmãos, geralmente quando as autoridades políticas juntam com as autoridades religiosas, não sai coisa boa, não sai coisa que presta. Geralmente quando se une esses dois, geralmente sai lambança, sai coisa errada. E juntou então as autoridades religiosas e as autoridades políticas, e eles então mataram a Jesus naquela cruz. Embora nós sabemos que Jesus não morreu ali, porque ele não pudesse escapar daquilo, mas ele foi como ovelha ao matador, por minha causa, por sua causa, por causa de todos aqueles que um dia pecou, que um dia transgrediu os ensinamentos do Pai, mas Jesus morreu na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se fez pecado por nós, ele pagou a nossa dívida, de maneira que na cruz, ao ser rasgada a sua carne, foi rasgada também a dívida que pesava contra nós, o escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado. Então já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E Jesus então foi sepultado ali, depois de morto, Jesus foi sepultado, e os seus discípulos debandaram, desde quando Jesus foi preso, cada um foi para um canto, um foi para um lugar, outro foi para o outro, e ninguém foi preso com Jesus, e ninguém morreu do lado de Jesus, dos seus discípulos, morreram 2 desconhecidos. 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda, né? E os discípulos de Jesus foram embora, cada um para o seu canto, cada um para o seu lugar, cada um correu para se matar, o outro saiu choroso e foi embora, e daí por diante. Mas Jesus, ao 3º dia, ressuscitou, como ele havia predito, como ele havia proclamado, que importava que o Filho do Homem padecesse por todas as coisas, sofresse, fosse morto, mas que ele seria ressuscitado. E Jesus, então, ressuscitou, de maneira que quando aquelas mulheres, na manhã de domingo, foram até o sepulcro, levando ali aromas para preparar o corpo do Senhor de maneira mais adequada, porque ele foi sepultado às pressas, porque já estava chegando o dia de sábado. Então, quando elas chegaram lá, viram uma pedra removida, e 2 seres, uma cabeceira, e outro seriam os pés, onde estavam os pés de Jesus. E eles perguntam para aquelas mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Ide e anunciai aos seus discípulos, aos seus irmãos, aquilo que Deus fez. Jesus ressuscitou. E quando elas saem dali, Jesus se manifesta a elas, e Jesus se mostra a elas ressuscitado, mostrando que a morte não pode deter o autor da vida, que a morte não pode deter ali o Senhor da vida, de maneira que se cumpre a gloriosa palavra. E eu gosto muito de proclamar essa palavra, que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde estão mortos os teus aguilhões? Porque tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Jesus derrotou a morte. A vitória de Jesus humilhou a morte. A vitória de Jesus pôs fim à morte. E Jesus ressuscitou. E Jesus agora tem uma missão de reintegrar o seu grupo, de reintegrar os seus discípulos, os seus apóstolos. E 2 deles estavam no caminho de Emaús.
indo embora, chorosos, tristes com aquela situação, e Jesus se põe próximo deles e começa: o que está acontecendo com vocês? Vocês estão chorando aí pelo caminho, vocês estão lamentando pelo caminho, e eles então dão uma bronca em Jesus ali sem o reconhecer, porque o luto era tão forte, era tão grande a decepção, porque eles acharam que Jesus seria o Messias, mas um Messias que ia montar um exército, um Messias que ia se insurgir contra o Império Romano, e que ia trazer uma libertação, não espiritual, mas uma libertação territorial, física sobre Israel. E eles então não reconheceram a Jesus. E Jesus então começa, a partir de Moisés, os profetas e as demais escrituras, mostrar que importava que o Filho do Homem padecesse, morresse na cruz e ressuscitasse. Então, quando eles chegam numa hospedaria, Jesus faz menção de passar adiante, de continuar andando, mas eles falam: Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde. E Jesus então entra na casa com eles, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. E Jesus então desaparece de diante deles, e eles então falam: não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras. E eles então voltam para Jerusalém para contar para os discípulos, para os apóstolos, que Jesus ressuscitou, e que não só ressuscitou, mas tinha se manifestado a eles. E eles então voltam alegres. E quando eles chegam lá em Jerusalém, outros dos discípulos também já tinham visto Jesus ressuscitado, mas não todos. Inclusive um dizia: se eu não colocar as mãos no lugar dos cravos, se eu não colocar a mão onde a lança vazou, de maneira alguma eu creio. Naquele momento Jesus se põe presente no meio deles e diz aqui: vem cá, rapaz, ponha a sua mão aqui no lugar do cravo, põe sua mão aqui no lugar da lança. E ele então fala: Senhor meu e Deus meu. Jesus fala: porque você viste, você creu, mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creram. E esses somos nós que não vimos, que não tivemos o privilégio de ver o Senhor durante os dias que andou sobre a terra, que não vimos esse ressuscitado, mas cremos que as Escrituras é verdadeira, que ele andou, que ele foi boca de Deus aqui na terra, que ele foi a manifestação exata da glória de Deus, trazendo o ensino da vontade de Deus para a humanidade, e nos ensinando e nos orientando como proceder e como andar diante de Deus, como agradar a Deus e como permanecer na presença do Senhor. Nós não tivemos, mas nós cremos. Nós cremos que Ele esteve entre nós, que Ele pregou, que Ele ensinou, que Ele foi crucificado, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a palavra do Senhor nos fala que durante 40 dias após ter ressuscitado, Jesus esteve então com os seus discípulos, Jesus esteve ensinando, até que num certo momento, com cerca de 500 pessoas diante dele, ele então assume aos céus, ele então ascende aos céus, ele então sobe aos céus à vista daquelas testemunhas, cerca de 500 pessoas, e o apóstolo Paulo ainda fala que quando ele estava escrevendo os seus escritos, quando ele estava pregando, muitos daqueles 500 testemunhas ainda estavam vivos, ainda poderiam assegurar, afirmar, reafirmar aquilo que eles tinham visto: Jesus ressuscitado, indo para os céus, assumir o seu lugar ao lugar do Pai. Mas quando Jesus estava indo, Jesus então, antes de ir, Jesus orienta os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, que é o texto que nós lemos, não é? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Que promessa é essa? Essa é a promessa que está lá em Joel, capítulo 28 e 29, que nos últimos dias, que eram esses dias aqui, que o Espírito Santo de Deus viria sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre os adultos, sobre todas as pessoas que crescem no Senhor. O Espírito Santo de Deus viria. E Jesus então fala com eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu acho interessante, meus irmãos, que nos dias atuais a gente vê alguns movimentos de pessoas querendo promover um avivamento,
pessoas que tentam promover, e geralmente não dá em nada. É um avivamento que não ocorre, no muito ocorre um mover emocional, músicas tocadas em tons menores, para emocionar as pessoas, para mexer nas emoções da pessoa, e a pessoa chora, e a pessoa ri, e a pessoa emociona, mas não tem a sua vida mudada, não tem a sua vida transformada, não se torna um servo melhor, não se torna um filho melhor, não se torna um pai melhor, não se torna um profissional melhor, não se torna... Então isso não é avivamento, isso é tão somente emoção. Mas aqui Jesus fala, olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus disse isso, tinha cerca de 500 pessoas. Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus esteve mais 40 dias aqui, mais 10 dias seriam Pentecostes. Então, 10 dias depois de Jesus falarem com eles, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles estavam reunidos no cenáculo. Não mais os 500, mas cerca de 120 pessoas. Onde estão os 380? Por que não estavam ali? Irmãos, é difícil a gente julgar as pessoas. A gente sabe, quando a gente vai fazer um estudo, que o custo de vida em Jerusalém era muito alto. Jerusalém é a capital religiosa de Israel. E o custo de vida em Jerusalém era muito caro, sobretudo nas ocasiões das festas, da festa da Páscoa, da festa do Pentecostes, das principais festas do judaísmo, perdão. Então era muito caro, uma diária, uma pensão era um absurdo. Talvez, muito provavelmente, nem todos tiveram condições de se bancarem, de se manterem ali. Não é? E aí alguns foram embora. Outros talvez porque, ele veio para a festa da Páscoa e não tinha intenção de ficar até o Pentecostes, embora é muito comum, alguns ficavam até o Pentecostes, mas outros não, exatamente por causa do custo de vida, só vinha preparado para ficar até a Páscoa e depois ir embora. Não sabemos exatamente por quê, não temos como individualmente dizer por que fulano foi embora, por que ciclano foi embora. O certo é que cerca de 500 pessoas ouviram... cerca de 500 pessoas ouviram a direção de Jesus para permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos de poder, até que recebesse a promessa do Pai, a promessa dita lá no profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, que nos últimos dias o Espírito Santo viria sobre toda a carne, e os jovens profetizariam, os velhos teriam visões, os jovens profetizariam, os velhos sonhariam, e os jovens teriam visões. Não é? Então, ou seja, proclama a palavra do Senhor, mas 120 acolheram aquela palavra. O certo é, meus irmãos, que vamos usufruir das bênçãos de Deus aqueles que creem. Vão usufruir das bênçãos de Deus aqueles que obedecerem. Vão experimentar das grandezas de Deus aqueles que crerem e obedecerem a direção de Deus. É que vão ser abençoados, é que vão experimentar da vitória, é que vão alcançar a bênção dos céus. E aqui nós encontramos já no capítulo 2, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, continuando o texto, diz: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, atônitos e maravilhados. Eles perguntaram: acaso são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, meus irmãos,
Outro dia, no final do ano passado, no início desse ano, sei lá, o tempo passa tão rápido que a gente se perde. Houve uma cidadezinha nos Estados Unidos, uma universidade, e de repente começou num culto lá, e acabou no horário de terminar o culto não acabou, e o culto progrediu ali na capela daquela universidade, progrediu e ficou mais alguns dias, e começou a vir pessoas de todos os cantos dos Estados Unidos para aquele lugar. No passado, naquela mesma universidade, naquela mesma capela, já tinha ocorrido um avivamento, um despertar de Deus e tal, e agora as pessoas achavam que um outro avivamento estava acontecendo, que um outro mover extraordinário de Deus estava acontecendo ali. Mas cadê os resultados desse avivamento? Irmãos, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus aqui passaram a proclamar as grandezas de Deus. Nós temos visto os homens e mulheres de Deus nos templos, nas redes sociais, como influenciadores, como pessoas que conseguem arrebatar multidões de seguidores e tal, que fala muitas coisas que essas pessoas agradam, que essas pessoas querem ouvir e que fazem muito movimento. Algum tempo atrás, aí eu vi um empresário que numa semana ele organizou um congresso, chamou pessoas de várias pessoas de nome, e organizou e ganhou um dinheirão com aquilo, vendeu ali para as pessoas participarem pela internet, para as pessoas participarem presentes ali, e ganhou muito dinheiro, com a promessa de trazer um avivamento, de trazer um mover de Deus. Irmãos, o mover de Deus não pode ser promovido por nós. O mover de Deus é promovido por Deus. Não adianta marcarmos um dia para o avivamento, para buscarmos o avivamento. Não adianta organizarmos congressos para termos avivamento. Não adianta marcarmos reuniões para termos avivamento. O que nós precisamos é obedecer à voz do Senhor e fazer aquilo que o Senhor já nos mandou a fazer. Porque quando nós obedecemos a sua voz, quando nós fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer, o Espírito que veio naquele dia, porque até então o Espírito não permanecia nas pessoas. No passado, o Espírito agia sobre uma pessoa, potencializava aquela pessoa para cumprir uma obra, para cumprir uma tarefa, e depois o Espírito se retirava. Mas hoje não, hoje o Espírito permanece, hoje o Espírito foi nos dado como penhor da nossa salvação. A palavra do Senhor nos fala que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus, como penhor da nossa salvação, ou seja, como uma garantia de que nós somos salvos, que nós somos filhos e filhas de Deus, e agora esse Espírito, ele habita em nós, o Espírito que foi profetizado lá no livro do profeta Joel, que viria sobre toda a carne, e vem sobre toda a carne daquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo de Deus vem sobre essa pessoa, não importa se ele é velho, não importa se ele é jovem, não importa se ele é um trabalhador quase que escravizado, não importa se ele é um empresário, mas se a pessoa verdadeiramente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus vem e habita nessa vida, e habita nesse coração, e se torna ali o guia dessa pessoa, de maneira que a Bíblia fala que se alguém não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então o avivamento que nós vamos ver é na obediência. Na obediência, 120 pessoas ficaram cheias do Espírito, 120 pessoas passaram a falar em outras línguas, 120 pessoas passaram a proclamar as grandezas de Deus, de maneira que multidões vieram a crer em Cristo Jesus e serem salvas, e serem arrebatadas das trevas e virem para a luz. Então não existe avivamento que não, se não produz essas coisas, não é avivamento. É apenas um banho de emoção, é apenas um momento gostoso de emoção. Mas não é um avivamento, mesmo porque o Espírito já está em nós. Ele não vai vir sobre a minha vida, ele não vai vir sobre a sua vida. Se você já é um servo de Deus, ele já está em você. O que nós precisamos é confessar os nossos pecados, o que nós precisamos é dar lugar ao arrependimento, o que nós precisamos é dar lugar à voz de Deus, o que nós precisamos é obedecer à direção do Senhor para a nossa vida. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o Senhor nos capacita a falar das grandezas de Deus, a falar das grandezas de Deus, de maneira que quando a pessoa ouvir, aquilo vai arder no coração dele, e ele vai sentir necessidade de aceitar a Cristo também, de experimentar a alegria que você está sentindo, de experimentar o gozo que você está sentindo, de experimentar a realidade de andar com Deus que você está tendo, e ele vai querer andar com Deus também. De maneira que qualquer avivamento que não redundar em proclamar as grandezas de Deus,
não como os influenciadores, não como pastores midiáticos, que muitas pessoas o seguem, mas barulho. Mas quando é pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa não fala de si mesma, a pessoa não fala das suas experiências para ganhar livros, para vender livros, para ganhar dinheiro. Ele fala das grandezas de Deus, e quando ele fala das grandezas de Deus, Deus abençoa o povo, Deus cura o povo, Deus liberta o povo, Deus salva as pessoas, Deus alcança vidas. Então, meu irmão e minha irmã, Deus continua fazendo a sua obra. Deus continua avivando servos e servas. E isso vai acontecer numa proporção maior, quando uma proporção maior de pessoas derem ouvidos à voz do Senhor. Quando uma proporção maior de pessoas se tornarem obedientes a Deus. Não adianta marcar congressos de avivamento se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado, se não houver abandono de pecado, se não reconhecer e deixar que o Senhor seja o Senhor das suas vidas, não terá avivamento. Vai ter momentos, sim, de muito choro, de muita alegria, de muito pulo, de muita emoção, de muita manifestação ali de sentimentos humanos, mas que não tem nada a ver com o mover do Espírito, que não tem nada a ver com a ação do Espírito, porque a ação do Espírito impulsiona a pessoa a proclamar as grandezas de Deus, a anunciar que Deus é o mesmo, que Deus não gosta do pecado, que Deus ama o pecador, e uma vez que esse pecador vem para Deus, é tirado dele a roupa da imundícia, a roupa do pecado, a roupa da injustiça, a roupa da criminalidade, e ele passa a vestir do Senhor e da força e do poder do Senhor, e passa agora com uma nova criatura, como filho e filha de Deus, andar na presença do Senhor e se torna também um proclamador daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, meu irmão e minha irmã, o avivamento que Deus quer de nós é que nós o obedeçamos, é que nós a cada dia abandonemos o pecado. Como o escritor de Hebreus fala, desvencilhando do pecado que tenazmente nos assedia, corramos para o alvo, para Cristo, para o seu autor e consumador da nossa fé. E no Senhor, obedecendo a Ele, sendo guiados por Ele, cheios da graça do Senhor, proclamar as grandezas de Deus, que Deus tem solução para o seu problema, Deus tem solução para você que está no vício, Deus tem solução para você que está doente, Deus tem solução para você que está com depressão, Deus tem solução para você que é bipolar, um dia está todo alegre, um dia está todo festivo, outro dia está escondido debaixo de coberta, debaixo da cama. Deus tem solução para você. Deus é a solução para toda a humanidade, para todo aquele que vem nele, crendo. Deus o recebe como filho, crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus o recebe como filho e Deus coloca sobre ele o Espírito Santo de Deus e potencializa essa vida a proclamar as grandezas de Deus, para que outros também sejam salvos, para que outros também sejam libertos, para que outros também sejam transformados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja.